Bem-vindo, bem-vinda. Quando nós observamos a nossa vida inspirados por rabinos, pelos sábios do judaísmo e também por muitos sábios do passado, não só do judaísmo, nós podemos interpretar a nossa vida e os nossos atos em 4 níveis, que dentro da Kabbalah judaica são chamados do nível número 1, do nada, nível número 2, do tolo, nível número 3, do perverso e nível número 4, do sábio. Vamos olhar isso com uma lupa e trazer para a nossa própria vida. Provavelmente você deve notar que existem momentos onde somos seres perversos. Perversos não na ação, mas muitas vezes no julgar, no ofender mentalmente, no criticar de maneira injusta, ou até mesmo de desejar o mal ou a punição em várias situações. Então isso é uma parte nossa que é chamada a parte perversa. Ao mesmo tempo temos uma outra dimensão que na psicoterapia, na visão de Mestre Jung, chama de self, que ou são os nossos aspectos sábios. E lá para baixo, num nível mais mundano, temos o tolo. O tolo é a pessoa que desconhece uma série de elementos, e o nada, que é um ser que vive situações onde ele não é nada ou se torna um nada. Então esses 4 níveis, eles vão se manifestar em algumas colocações na vida, principalmente quando nós lidamos com dinheiro, quando nós lidamos com a inveja e como nós lidamos com a comida. E quem estuda isso de forma muito competente é o rabino Newton Bonder, na trilogia A Cabala do Dinheiro, A Cabala da Comida e A Cabala da Inveja. O que esse ensinamento nos diz é que toda vez que vamos mexer com dinheiro, um monte de anjos vem ver como eu lido com o dinheiro. Em outros momentos, quando eu vou falar do meu irmão, novamente eu vou ser julgado pelo Eterno. E finalmente, quando eu vou comer algo, é a hora onde o divino vai observar os meus atos. Então vamos falar sobre isso. Vamos imaginar que eu vá abrir a geladeira, começar com a comida. Se eu abro a geladeira e eu sou um nada, eu coloco qualquer coisa na minha boca, porque eu não sou um nada. Simplesmente o que está na minha frente eu como, por exemplo, como um tubarão, como um jacaré. A pessoa não tem o menor nível de consciência. E todos nós temos uma parte que é um nada. Esses dias eu escutei falar de uma comida mononuclear, uma comida nuclear, uma coisa assim, e eu não faço a mínima ideia do que seja isso. Então eu sou um nada. O tolo, ele abre a geladeira e fala, só hoje eu vou comer essa porcaria. Ou ele vai usar uma droga, ele diz só hoje, porque ele é um tolo. Ele até tem uma noção do que é bom na comida, estou falando da comida, mas é só uma noção que ele mesmo, por falta de respeitar a si mesmo, ele não leva a sério. Então ele é um tolo, ele se deixa enganar, se deixa tapear, ele se deixa ser conduzido pela massa, ser conduzido pelo mundo. Acima do tolo está o perverso. Então ele abre a geladeira e diz, eu vou comer esse alimento mesmo que ele cause muita violência. Eu vou comer esse alimento mesmo ele sendo viciante, porque o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Então ele é um perverso. Ele destrói, ele corrompe, ele joga a comida fora sabendo que não é legal jogar, mas ele sempre vai comer muito mais do que pode, jogar muito mais comida do que fora do que ele considera certo, mas ele sempre vai perverter. Quando eu falar do dinheiro, você vai entender melhor isso. E o 4º nível é o nível do sábio. Ele vai abrir a geladeira e ele vai pensar assim, eu tenho fome de comida ou tenho fome de transcendência? E provavelmente ele nem abre a geladeira.
Porque ele só vai abrir a geladeira se ele tiver fome física e não fome baseado, vou achar uma palavra interessante para isso, em decepções, em carência. A comida não vai tampar a carência dele porque ele é um sábio. Então são 4 níveis: nada, tolo, perverso e sábio. Imagina que você está na rua, isso acontece muito comigo aqui no Guarujá. Eu paro o automóvel, vem um mendigo, uma mendiga ou alguém com limitações físicas seríssimas pedindo uma esmola. Aqui na entrada de onde eu moro, na entrada do Guarujá, tem um local onde tem muitas pessoas que algo vai ser pedido para você qualquer hora do dia, da noite, enfim. Quando eu me defronto com isso, eu posso ser um nada e falar, ué, mas tem gente mesmo que passa fome, ou que tem problemas para arrumar emprego porque está numa cadeira de roda, ou tem uma moça aqui que tem os 2 pés tortos, assim, é muito triste. Eu falo, mas eu não sabia disso, esse é um nada. O tolo, e às vezes eu faço esse papel e eu falo, uau, não. Eu fico olhando no celular, fico mudando o rádio, fico fazendo assim, porque não sei lidar com a minha carência de falar, não tenho. E isso pode acontecer, é o tolo, ele finge que não é com ele. Na Segunda Guerra Mundial, o nome disso eram os carrascos voluntários de Hitler. Eram pessoas que matavam com o maior prazer, mas diziam, a culpa não é minha. O tolo é aquele cara que jogou a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki e dormiu bem à noite, sem nenhum remorso. Matei 100 mil civis, nem homens tinham lá, estavam todos na guerra. Matei crianças, mulheres, idosos, mas eu sou um tolo, junto com o perverso, claro. O perverso, eu chego no Guarujá, alguém vem pedir esmola, eu falo, esse aí é um vagabundo, uma vagabunda. Por que não vai trabalhar? Por que vem pedir isso pra mim? Vem atrapalhar o meu rock and roll aqui no carro? Tá nessa situação porque outra vida fez não sei o quê. Então esse é o perverso. Toda situação ele perverte. Como é o nome disso? Mídia. Não toda, obviamente. E o sábio, ele não vai dar dinheiro, ele já anda com umas bolachas do lado. Ele fala, putz, hoje eu vou passar num lugar que eu posso dar bolacha, que eu posso dar maçã, que eu posso dar uma camiseta, que eu posso dar um caderno. Até separei aqui, esses dias já tá aqui uns cadernos de desenho, meus antigos, eu já vou pôr no carro. E aí quando eu vou chegando eu falo, uau, é hora de dar os cadernos com as canetinhas para essas pessoas, porque, sabe-se lá, porque todas elas aparecem com um monte de filhos, né? Então o perverso já fala, por que tem um monte de filhos? Mas então, esses personagens, eles nos movimentam o tempo todo. É difícil identificar um único, porque eles se misturam. Eles se misturam. É interessante porque tem algumas histórias, uma delas chama Gimpel, o Justo. Gimpel é um personagem. Esse homem, ele foi o homem mais justo que já pisou na Terra, Gimpel, naquela época. E ele era tão justo que quando ele morreu, fez uma festa no céu. Os anjos tocando trombeta, os arcanjos jogaram um tapete vermelho para Gimpel, o justo. O próprio diabo, cabisbaixo, disse, eu não tenho como acusar essa pessoa, ele não fez nada. Não há uma queixa de Gimpel. E o próprio Deus vem receber Gimpel pessoalmente e fala para Gimpel, Gimpel, ninguém foi tão justo como você. Então me diga, o que você quer? Pode pedir o que você quer, que eu vou te dar essa bênção. Qualquer desejo. E aquela festa no céu, tronos, principados, querubins, serafins, melarrorins. Gimpel olha para Deus com muita gratidão e fala, eu quero um café com leite, um pão com manteiga. Nessa hora o diabo sorri, ou melhor, o diabo gargalha. Era um dia lindo no céu, escurece, raios, trovões, os anjos começam a tentar voar e as asas se despedaçam, labaredas de fogo, o caos absoluto,
uma lágrima cai dos olhos de Deus. E Gimpel pergunta, eu não sou um justo? E Deus responde, não, você é um estúpido. Você é um estúpido. O nada, ele pede um café com leite, um pão com manteiga na presença de Deus. O sábio, no mínimo, ele pede a cura do câncer. No mínimo. Mínimo. Ele pede paz. Ele não pede um café com leite e um pão com manteiga. Então, é esse grau. Quando eu vou abrir uma geladeira, quem abre a geladeira? É o sábio que vai abrir e fala, não, eu estou carente de oração, de meditação. É o perverso que vai comer o que faz mal para ele e para o planeta. É o tolo que fala só hoje, só hoje, só hoje. Ou é o nada que não tem consciência de nada. Hoje é difícil, né, com o Google. Então, em tudo na nossa vida, relacionamento afetivo, o nada tem a companheira, ele não consegue olhar para ela. Não consegue olhar os anseios da companheira ou do companheiro. O tolo até sabe o que o companheiro e o que a companheira deseja, mas finge que não vê. O perverso vai tratar a mulher, o marido, os filhos como uma coisa, como um objeto. Porque tudo ele vai perverter, tudo. E o sábio vai tratar com uma dignidade ímpar. Então, em tudo na vida, quando eu vou atender com um tarô, quando eu vou fazer um mapa astral, uma psicanálise, quem está ali? Tanto que em psicanálise a gente sempre fala assim, quando alguém começa a falar muito mal do companheiro ou da companheira, pede para ouvir o outro lado também. Porque às vezes há uma... quando que eu percebo esses personagens? Quando eu lido com dinheiro, quando eu lido com comida e quando eu falo do meu irmão. Quando eu falo dos meus pais, da minha companheira. Essa hora, por isso que a Cabala ela é definida como a Cabala da inveja, da comida e do dinheiro. Quando eu estou com inveja de alguém, aparece o que existe de pior em mim. O que existe de pior. E é difícil julgar uma história. O rabino Baal Shem Tov, o mestre do bom nome, ele tinha um pai. Ele tinha um pai e esse pai engordava muito. Ele era muito obeso, muito, comia muito. Não era essa obesidade de doença, ele era obeso de comer mesmo. E não parava de comer nunca. E era um homem muito bom, mas não parava de comer. Aí um dia ele falou, pai, por que você come tanto? Você é um homem justo, um homem bom. O homem justo na Cabala chama Tzedakiel. É o anjo da justiça. As pessoas justas têm esse anjo. É o único anjo que você não nasce. Você cria. Você cria. Todo ato de justiça, não de caridade, justiça. Porque caridade você pode dar e não é justo. Tem muitos políticos que são caridosos. Aliás, todos são. Dão uma cesta básica, dão umas porcaria que sobra. Mas ser justo, lógico que o justo é caridoso. Ser justo. E aí ele fala, pai, você é um homem tão justo, um tzedakim. Por que você come tanto? Ele fala, filho, teu avô, meu pai, um dia pegaram ele e pediram para ele negar a Deus. Ele era muito magrinho e um homem muito de fé. E falou, nega Deus, nega Deus. Ele não negava e botaram fogo nele vivo. E ele morreu queimado. Quando eu vi isso, filho, e meu pai, teu avô, morreu tão depressa, eu falei assim, eu vou engordar tanto, porque se um dia me mandarem eu negar a Deus, eu quero demorar para morrer, para mostrar que eu não negaria a minha fé. Esse é um homem justo. Esse é um homem justo. Então a forma como ele come tem um porquê. Uma vez perguntaram também para esse rabino, no judaísmo a comida tem que ser kasher, ou kosher, que é uma comida que o animal não sofra, não pode sofrer. Todo corte tem que ser perfeito, e o animal não pode saber que vai morrer. É uma comida especial. E um dia um açougueiro estava cortando o animal, e um cara que tinha visto esse Baal Shem Tov, que era o neto, que foi um dos maiores santos judaicos, ele também era um açougueiro. Ele viu o Baal Shem Tov cortando a carne e matando. E ele viu esse açougueiro, e cada vez que o açougueiro cortava, ele fazia...
Aí o açougueiro cortava e... Aí o açougueiro veio falar, você viu o Baal Shem Tov cortando? Meu corte é perfeito, eu ganhei todos os prêmios do mundo. Por que todo o meu corte você recrimina? Como que Baal Shem Tov cortava que você acha que eu faço errado? E ele falou, você corta igualzinho Baal Shem Tov. O problema é como você lava a faca. O rabino lavava a faca em lágrimas. Cada animal que ele matava, ele chorava. Esse é um justo. Esse é um justo. Então nós temos sempre que pensar na nossa vida, aonde que eu tô? No tolo, no perverso, no nada. Nada hoje não tem mais, porque tem Google. Até minha mãe que tem 200 anos vai no Google. Então nada, tolo, finge que não vê, perverso, esse é o pior, e o sábio. E quando a gente vai lá para o nível do sábio, é o respeito por si mesmo, é o respeito pela vida, é o respeito por tudo. Você vai comer, você vai abençoar a comida, você vai rezar antes de comer, você vai entrar em casa, você vai orar antes de entrar em casa. Tudo muda, porque você está sempre no grau do sábio. Sempre não dá, mas quase sempre no degrau do sábio. É isso.